Texto de hoje, vamos lá? 2 Samuel, capítulo 11. Um texto muito duro, um texto muito difícil, não de ser compreendido, mas de ser digerido. E ainda que esse texto seja complicado nesse aspecto, eu não poderia pulá-lo num estudo como esse que nós estamos fazendo toda quarta-feira sobre a vida de Davi. Então eu peço a sua atenção e também que você esteja com o coração aberto, porque essa é talvez a grande mancha da vida de Davi, o momento mais delicado da sua história, o mais triste, mas que com certeza também ensina muitas lições para o nosso coração. Então eu vou pedir para que você acompanhe a leitura do texto que está em 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém, e uma tarde levantou-se e andava no terraço da casa real. Viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito bonita. Davi perguntou quem era. Disseram-lhe Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Davi mandou que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. A mulher engravidou e mandou avisar a Davi. Davi enviou mensageiros a Joabe. Manda-me Urias o heteu. Joabe o enviou. Vindo Urias, Davi perguntou como passava Joabe, o povo, e como ia a guerra. Depois disse: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias para deitar-se com os servos de seu senhor, mas não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu Urias, o heteu. Ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Obrigado. Na verdade, o texto que você tem em mãos é um resumo do capítulo 11. Algumas informações que você encontra no capítulo 11 de 2 Samuel não estão nesse texto que você tem em mãos, de forma que vale a pena uma leitura de reconhecimento do texto geral, do texto completo, e também uma tomada de conhecimento das informações que não aparecem aí, mas que eu vou tentar pontuar e colocar para você à medida em que nós vamos conversando sobre esse episódio. Episódio, aliás, que é o mais triste de toda a biografia de Davi. E a pergunta que ele gera no nosso coração, e eu confesso que para mim é sempre muito difícil pregar sobre esse texto, porque primeiro eu sou um admirador da vida de Davi, do ministério que ele desenvolveu na presença de Deus, o reinado que ele construiu na presença de Deus e o caráter que ele também foi construindo ao longo do tempo. E segundo, porque a maneira como a Bíblia relata o que aconteceu é muito dura. Até pelo fato de a Bíblia não fazer nenhum tipo de ocultação de qualquer informação que diga respeito às pessoas que Deus usou de alguma forma, ainda que elas tenham pisado na bola, escorregado, caído ou feito qualquer coisa nesse sentido. Então, para mim é difícil ler esse texto e muito mais difícil ainda falar sobre ele, pregar sobre ele, já que trata de um ponto muito nebuloso, de um momento muito melancólico da vida de uma pessoa que eu particularmente admiro bastante. Mas a pergunta que me vem à mente nesse momento é a seguinte: o que é que faz com que alguém cuja vida parece tão sólida,
cujo coração parece tão íntegro, cujo caráter parece tão aprovado, que faz com que alguém que tem uma biografia tão bonita caia nesse nível em que Davi caiu? Por que que as pessoas errem? Que as pessoas cometam os seus pecados? Isso é inevitável. Nós sabemos bem disso. Todos nós temos os nossos erros, todos nós temos os nossos pecados, todos nós cometemos os nossos deslizes. Mas a pergunta é, o que é que faz com que uma biografia tão excelente como era até então a de Davi, se torne numa tragédia com essas proporções que estão descritas nesse texto que nós lemos? O que é que leva uma pessoa que teve tantas experiências com Deus, que aprendeu tanto de Deus, que viu tanta coisa que Deus fez, de repente jogue tudo isso fora, e da pior maneira possível? Porque, como eu tenho dito muitas vezes no meu ministério, a gente demora uma vida inteira para construir reputação. Mas a gente demora 5 minutos para jogar tudo isso fora. Você passa a vida inteira tentando construir uma imagem que mereça o respeito das pessoas. Você precisa de 5 minutos para jogar essa imagem na sarjeta. Aliás, essa é uma lei espiritual da vida. Tudo que vale a pena demora para ser construído. Tudo aquilo que a gente não quer, a gente consegue em 5 minutos. Você quer uma bela árvore na frente da sua casa, você prepare-se para esperar alguns anos. Você quer derrubar essa árvore, talvez em 1 hora, com um bom instrumental você faz. O seu filho demorou 9 meses para ser gestado no ventre da sua esposa. De repente, um vírus, uma bactéria, pode matá-lo em cerca de dias. Você demora meses para construir uma bela casa, talvez anos. Mas para derrubar a casa, uma máquina faz isso em 1 dia. Tudo aquilo que é importante para nós demora um tempo para ser construído. Agora, destruir alguma coisa é sempre muito rápido. Uma amizade leva a vida inteira para alcançar bases sólidas. Mas acabar com uma amizade é coisa de uma frase às vezes. De um gesto, de uma decisão impensada. Davi tinha uma vida linda. Quem acompanhou comigo esse tempo todo, essas lições sobre a vida de Davi, certamente ficou impressionado com a vida dele. Mas de repente, eis Davi na sarjeta, sendo um homem que nunca ninguém imaginou que ele pudesse ser. Decepcionante. E eu sei que você já se decepcionou com alguém nesse nível, e talvez você já tenha decepcionado alguém nesse nível. Porque a história não é só de um homem que adulterou, ou que teve relações com a mulher de uma outra pessoa, mas é sobre um homem que transformou esse erro num conjunto. Porque vamos recapitular a história um pouco. Davi estava vivendo talvez o melhor momento da sua história como rei. Aquelas batalhas iniciais que marcaram o começo do seu reinado já tinham passado, ele já tinha sido vitorioso, e o seu exército já tinha se tornado um exército tão bom, que Davi julgava não precisar mais acompanhá-lo na batalha. Por isso o texto começa dizendo que no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi não vai. Porque o seu exército já é bom, já tem soldados qualificados, e ele entendia que não precisava acompanhar mais o seu exército. Joabe era um excelente capitão. E aí, quando o exército vai para a batalha, Davi não só fica no palácio, como se dá ao luxo de fazer um passeio de reconhecimento de tudo aquilo que ele tem. Porque se havia um conceito na monarquia daquela época, é que todo domínio pertencia ao rei. Ele tinha direito sobre tudo aquilo que Deus estava entregando para o povo. E aí imagine Davi saindo pelo terraço do seu palácio e olhando aquela cidade que era chamada Cidade de Davi,
E olhando aqueles domínios, e olhando para aquelas regiões todas, e olhando para aquelas construções, e olhando as pessoas passando e pensando assim: tudo isso é meu. Veja onde eu cheguei. Veja o que Deus fez comigo, quem diria? Todo mundo passa por esse tipo de momento na vida, não é? Esses tempos atrás eu estava conversando com a minha mulher, e quando nós casamos, nós éramos tão... Eu não quero dizer pobre, porque é injusto com o suprimento de Deus na nossa vida, mas nós passávamos por várias restrições. E o fato é que para a gente poder comer, a gente ganhava cesta básica, no começo do nosso casamento. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala assim: puxa vida, olha o que Deus fez com a nossa vida, não é? A gente não imaginava estar vivendo onde a gente está vivendo, morando onde a gente está morando, dirigindo um carro como a gente está dirigindo, porque era tudo tão difícil. No começo era tudo tão complicado, e a gente se alegra, todo mundo passa por esse momento, de olhar para trás e dizer assim: como Deus foi bom, quanta coisa eu vivi, quanta coisa eu pude experimentar. Não é esse o problema, só que Davi começou a fazer esse reconhecimento, talvez com uma pontinha de sentimento, de orgulho no seu coração. Tudo isso é meu, tudo isso Deus deu para mim. Eu mando sobre tudo isso aqui. E aí quando ele olha e vê ali uma mulher tomando banho, a sensação que ele fica é que ela também é dele. E aí ele pergunta para as pessoas: quem é ela? E alguém diz: olha, é Batseba, e ela é casada, Davi. Sabe quando um amigo seu fala assim: opa, quem que é? Me apresenta. Fala: calma, rapaz, é casada. E os sujeitos falaram isso para Davi: Davi, ela é casada. Não, mas ela está nos meus domínios. Você entende isso? Davi incorporou aquela mulher no seu cenário. E ele não entendeu que ele tinha limites. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é que ele perca a noção de limite. Perder a noção de limite é uma tragédia na nossa vida. E Davi diz: eu quero conhecê-la mesmo assim, eu quero que vocês a tragam para mim. E aí alguém vai buscá-la, e a questão é, essa mulher tem que ir. Pense numa mulher vivendo naquela época, num regime monárquico, ouvindo a notícia de que o rei está mandando chamá-la, seu marido está longe na guerra, sem celular. Ela tentou ligar para ele, mas esse número está desligado ou fora da área de serviço. E ela não pôde nem falar com o seu esposo, ela não pôde nem perguntar nada para ninguém. O rei quer ver você. E a sensação que o texto passa, na linguagem original, é que Davi, quando a recebeu, se impôs sobre ela de tal maneira que teve relações sexuais com ela. E ela estava saindo de um momento de purificação. O texto que está no capítulo 11, que eu quero que depois você leia, diz que ela estava saindo de um momento de purificação, ou seja, ela tinha acabado de sair da época de menstruação. E Davi se impõe sobre ela, e tem relações com ela, e ela engravida. Porque tudo que pode dar errado, acaba dando errado. E do pior jeito possível. Eu nunca me esqueço de um rapaz que frequentava, não apenas frequentava, mas era membro da igreja que eu pastoreava, e era líder dentre a juventude, e num determinado momento apareceu com a namorada grávida. E a dor dele era a seguinte, ele falava: pastor, por quê? Foi só uma vez. E eu não tinha resposta para esse negócio. Não sei se foi só uma vez, e mesmo que tenha sido só uma vez, o fato é que se alguma coisa pode dar errado, dá errado. E Davi experimentou isso na pele, uma vez com Batseba. E ela estava grávida. E mandou avisar Davi. E aí começa uma epopeia, porque que Davi tem errado, caído, ok. Quem aqui pode julgá-lo? Quem aqui pode jogar uma pedra nele? Jesus disse para aqueles que acusavam a mulher: quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. Eu não quero jogar pedra. Não é o objetivo dessa mensagem. Mas veja só a história, nós estamos recapitulando a história. Davi recebe a notícia que ela está grávida, e ao invés de se quebrantar, e ao invés de reconhecer, e ao invés de perceber o erro que ele cometeu, ele pensa num jeito. Ah, mas eu dou um jeito nisso. Ela está grávida? Eu dou um jeito nisso. Façam o seguinte: mandem buscar o marido dela na batalha. Ele vem, vai para casa, está na guerra já faz um tempo, deve estar abraçando a árvore. A hora que ele chegar, ele vai ficar tão contente de ver a sua esposa, vai ter relações com ela,
E como só vão inventar teste de DNA daqui a milhares de anos, ele vai achar que o filho é dele. E aí ele manda buscar o tal do Urias. E o Urias vem. Só que ele não contava que o Urias era um cara firme. Porque não está no texto que você tem em mãos, mas eu também quero que você acesse o texto. É muito longo, não dava para colocar todo aí. O Urias vem e o Davi diz: Urias, vá para casa, descansar um pouco, curtir a sua esposa. E o Urias dorme na porta do palácio. E quando Davi vai questioná-lo por que ele não foi para casa, ele diz assim: os meus colegas estão no campo de batalha, dormindo ao relento. Nenhum deles pode estar com a sua esposa. Eu não achei justo curtir a minha mulher, curtir a minha casa, quando os meus companheiros estão no meio de uma batalha. Conseguiu enxergar o caráter desse homem? Ele não é da nossa geração. Porque na nossa geração, prêmio é tudo de bom. Bom, quem não acompanhou o caso do sujeito que venceu o concurso para o melhor emprego do mundo? 40 mil reais mensais por 6 meses numa ilha paradisíaca com todas as despesas pagas. Se um patrão da empresa onde você trabalha diz assim: olha, vem cá, nós estamos num momento de muito trabalho, mas como você tem se destacado, eu quero te dar uma viagem de férias, um prêmio. Os próximos 30 dias você não precisa aparecer aqui, vai viajar, eu pago tudo. Vai ficar num hotel com a sua esposa, com os seus filhos. Capaz de você chegar no seu setor e falar assim: gente, vocês vão me desculpar, mas até que enfim alguém reconheceu o meu valor nessa bodega aqui. Não é? E ainda é capaz de fazer um fusquinha para o cara que é seu colega e que você já não bate com ele faz um tempão. O Urias não tem esse estilo, não é esse cara. Os amigos dele estão na guerra, ele não acha justo ir para casa, desfrutar de descanso, ele fica. E aí Davi começa a perceber que nem tudo está sob o seu controle. Então ele chama Urias de novo. E ele pensa o seguinte: se eu der um porre nesse cara, esse cara vai para casa. E dá uma festa. E nessa festa ele embebeda o Urias, pensando que o Urias vai então para casa. Mas o Urias, bêbado, pega uma esteirinha e vai dormir na porta da casa real. E não aceita ir para casa, porque os companheiros dele estão na guerra, morrendo. E ele está ali, e ele não é melhor que os seus companheiros. Aí o Davi perde as estribeiras. Ele tem uma carta na manga. E nessa carta, ele acaba escrevendo para Joabe, o capitão da guarda, dizendo: olha, receba o Urias de volta, mas coloque-o na linha de frente da batalha. E isso é sentença de morte, ok? Na linha de frente não sobrevive quase ninguém. Porque a linha de frente era o lugar onde os exércitos punham aqueles soldados menos capazes, aqueles soldados menos habilidosos. Porque no confronto com o exército inimigo, esses soldados da frente são os primeiros a morrer. Eles matam uma meia dúzia, mas eles morrem também. E aí se deixa os soldados mais habilidosos, mais necessários para trás. E geralmente a turma da frente morre toda. E o Davi escreve uma carta para o Joabe, pedindo para colocar o Urias na linha de frente. Requinte de crueldade, Davi manda Urias levar a carta. Porque Davi já perdeu completamente o controle, o limite. Davi se tornou um homem que ninguém quer ver. Ele escreve a carta, sela a carta, veda a carta, coloca o sinal real na carta e entrega na mão de Urias. Urias leva a carta para o capitão, achando que talvez seja um desejo de sorte, achando que talvez seja instrução para a batalha, e ele mal sabe que aquilo é a sua sentença de morte. E quando ele chega, o Joabe lê aquilo e o Joabe entende qual é a vontade do rei. A vontade do rei é matar Urias. E não é só matar Urias, é matar, mas antes envergonhar Urias. Porque você tirar alguém da linha, de uma linha posterior de batalha e trazer essa pessoa para a linha de frente, é uma declaração de que aquela pessoa não está apta a ficar onde estava. É um rebaixamento.
O Urias foi rebaixado antes de ser morto. Então ele foi primeiro humilhado e depois assassinado. E o Joabe então coloca o Urias na linha de frente e o Urias fatalmente morre. Mas também não está no seu texto, e eu vou contar isso para você. O Joabe, para não ter erro na morte de Urias, pede para o Urias fazer parte de um pelotão que Joabe destina para perto da muralha. Porque as cidades antigamente eram cercadas por grandes muros. E para você invadir uma cidade, os muros eram um grande desafio. E muitos soldados do exército que estava defendendo a cidade ficavam no alto do muro atirando com flechas. A ponto de uma vez, um soldado adversário ser morto por uma mulher que está em cima do muro e joga uma pedra de mó. Sabe aquelas pedras de moinho? Ela pega uma pedra daquela e joga, e acaba acertando um soldado e matando. Então assim, ficar perto da muralha não é aconselhável numa batalha. Você tem que ficar longe, você tem que tentar derrubar a muralha de algum jeito. O Joabe, para não ter erro, pega o Urias, põe no pelotão de linha de frente e ainda manda o pelotão avançar contra a muralha. E aí os arqueiros fazem a festa e matam aquela turma toda. E aí o Joabe, entendendo que o rei queria a morte de Urias, manda um recado para o rei assim: você vai dizer para o rei que Urias morreu num pelotão que estava atacando a muralha. Se o rei questionar por que eu mandei um pelotão atacar a muralha, porque isso não se faz, o rei vai ficar bravo com isso, porque morreram outras pessoas, você diga para o rei que pelo menos Urias morreu. Aí o mensageiro vai. E quando você pensa que Davi já chegou no fundo do poço, Davi cava um pouquinho mais fundo. Porque você pode chegar no fundo do poço e a sua queda não acabar. Porque sempre dá para cavar um pouquinho. E o Davi cava um pouco. Porque quando o mensageiro chega e fala assim, olha, um pelotão foi, Urias entre eles, e atacou a muralha, o rei Davi nem perguntou por que um pelotão foi destinado para a muralha. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, diga para Joabe que está tudo bem. A gente nunca sabe quem vai morrer mesmo. E é esse texto que você tem nas mãos, resumido. Algumas coisas que eu preciso compartilhar com você diante dessa história. Primeiro, Davi esqueceu que ele era apenas um ser humano. Que a sua natureza era uma natureza pecadora. Que quando você deixa um homem à mercê de si mesmo, ele acaba escolhendo o caminho errado. Davi esqueceu que ele não podia confiar em si mesmo. Por mais linda que fosse a sua biografia, por mais linda que fosse a sua trajetória. Davi esqueceu que ele não podia se expor a determinados perigos, porque ele não era tão forte quanto imaginava. Na verdade, nós caímos porque esquecemos quem somos, do que somos feitos. Por isso que é um provérbio na Bíblia que diz que o orgulho precede a ruína. A ruína vem na sua vida, meu irmão, quando você esquece quem você é e começa a achar que você é melhor do que você é e que nada vai dar errado na sua vida e que nunca o pior vai te acontecer. Davi aprendeu da maneira mais difícil que a gente não pode brincar com o pecado, com as coisas erradas, com os desvios da vida, que a gente não pode dar sopa para o azar, como diziam os nossos avós. Eu aprendi há muitos anos com um tio que dizia assim, Marcelo, se você andar na beirada do abismo, pode até ser que você não caia. Mas se você andar longe do abismo, aí é que você não cai mesmo. A Bíblia tem um versículo que diz assim, fujam até da aparência do mal. Se alguma coisa está com cara de coisa errada, sai fora, amigo. Não espera para ver, não paga para ver. Eu já fui visitar um jovem na cadeia. Talvez você não acredite na história dele como eu acreditei.
Mas você não conhecia esse jovem como eu conheci. Era um bom jovem. Um menino correto, tranquilo. Fez um amigo na escola. E começou a andar com esse amigo, apesar de todas as recomendações do pai e da mãe. Um menino de 18 anos, ele 18 anos também, colegas de escola. Pega na moto para ir em tal lugar, vamos comigo até ali, vamos comigo não sei aonde, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E o menino encantado e os pais dizendo, cuidado rapaz, esse menino não tem uma boa índole, ele não tem jeito de ser um menino direito. Não, está fazendo tempestade em copo d'água, não tem problema, não tem problema. Pois bem, um dia uma blitz parou o menino num comando. E aí o menino desceu da moto, ele estava na garupa. O comando mandou o menino abrir a mochila. A hora que o menino abriu a mochila, tinha droga para dar e vender dentro da mochila. E aí os dois foram presos como traficantes. E eu fui visitar esse menino na cadeia. Esse menino não podia estar na cadeia. Ele não tinha nem estrutura para estar numa cadeia. Menino bobo, menino ingênuo, preso numa cela. Fui várias vezes visitá-lo. Um lugar cheio de homens fortes, experimentados no crime, e esse menino lá dentro. E a mãe desesperada, tentando soltá-lo, não conseguia. Crime inafiançável. E aí você pergunta, por que uma coisa tão triste acontece com um menino tão tranquilo? Porque quando uma coisa pode dar errado, ela dá errado. E quando a gente brinca com aquilo que a gente não conhece, o risco da gente cair é muito grande. E Davi achou que ele não estava correndo risco. A gente tem que saber que a gente corre risco o tempo todo. O tempo todo. Existem situações na nossa vida que estão preparadinhas para nos derrubar. E nós precisamos estar sempre atentos. Não esquecer da nossa natureza. Nós não somos tão fortes quanto pensamos, não somos tão bons quanto achamos, não somos tão valentes como gostamos de acreditar. Humildade é chave nessa hora. Conhecimento da nossa natureza e fugir até mesmo da aparência do mal. Essa é a primeira coisa que eu vejo com Davi. E eu fico pensando, meu Deus, cuida de mim. Porque na verdade nenhum de nós está isento aos erros. Há um tempo atrás me perguntaram sobre um pastor muito famoso no meio evangélico, que também viu seu ministério desmoronar da pior maneira possível. E aí um dos jovens da igreja me disse, Marcelo, o que é que você acha disso? Como é que você avalia? Por que você acha que uma pessoa dessa faz isso? E na época esse pastor devia ter uns 45 a 50 anos e eu tinha 30 anos. Eu disse, sobre isso eu não tenho coragem de falar. Porque eu tenho 30 anos. Esse sujeito deve ter os seus 50 anos. Eu não sei o que é chegar onde ele chegou. Eu não sei o que é enfrentar o que ele enfrentou. Eu não sei se com 50 anos eu estarei inteiro ainda na minha vida. Você entende isso? Então eu tenho muito temor diante de Deus, antes de julgar alguém. Porque falar de alguém que viveu muito mais tempo que eu, como se eu tivesse o segredo para não cometer os erros que essa pessoa cometeu, é de uma irresponsabilidade violenta, e você sabe disso. Eu não cheguei onde você chegou. Eu não tenho a idade que você tem, talvez. Eu não sei o que é passar pelos dramas que você passou. Então eu me vigio, eu me policio, porque eu quero construir uma bela história. Você também quer. Nós queremos construir uma bela história. E nós sabemos que uma história linda pode desmoronar de um dia para o outro. Segundo cuidado que Davi não teve. Davi não cuidou desse sentimento de falsa segurança que às vezes a gente tem em relação às circunstâncias da vida. Davi não cuidou de estar focado naquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Davi não cuidou. O texto começa dizendo que era uma época em que os reis deviam estar aonde? Onde? Na guerra. Onde ele estava? Sabe o que eu aprendo aí? Que a gente não devia reclamar de certas lutas que a gente tem que enfrentar na vida. Porque a gente não sabe o que uma luta é para nós em termos de livramento.
de bênção. A gente nunca sabe do que uma luta, uma batalha está nos livrando, nos salvando. Porque enquanto você está passando por dificuldade, por problema, você está lá com a sua esposa, vocês buscam a Deus, vocês conversam bastante, vocês apoiam um ao outro. A vida entra numa maré boa, aí há o distanciamento. Não tem mais tempo para aquela conversa. Abre-se espaços para presenças de outros que não são interessantes. E assim a gente vai se distanciando de Deus. É só a gente achar que está tudo calmo demais, não é? Que a gente começa a achar que está tudo sob controle. Davi achou que estava tudo sob controle. Deixou a batalha correndo lá e ficou desfrutando das vitórias que ele já havia contabilizado. E quando era para ele estar na batalha, ele estava fazendo coisa errada. Uma coisa eu já aprendi na minha vida: quando eu estou trabalhando, eu não estou fazendo coisa errada. Quando eu estou me dedicando ao meu ministério, eu não estou fazendo coisa errada. Estou ajudando alguém, estou orando com outra pessoa. Agora, quando eu estou naquela fase assim, quer saber? Férias. O lugar para você ser tentado a fazer coisa errada que nem nas férias. Quando você está trabalhando, você ora todo dia. Tem que vender, não está fácil, seu concorrente está melhor, e você pede a Deus para te ajudar. Quando você está de férias, você acorda meio-dia, vai para a praia, põe um óculos escuro. A esposa não percebe, mas os olhinhos estão tchu, 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 tchu. E o oclão lá, e a revista aberta, na mesma página faz 50 minutos. E a esposa diz: vira para disfarçar pelo menos. Davi na batalha não ia ter nenhum problema. Só a própria batalha em si, mas isso não é problema. Isso é oportunidade. Mas ele estava muito tranquilo. Eu aprendi que a gente não tem que reclamar das batalhas da vida. Terceiro cuidado que Davi não tomou foi em relação a essa nossa tendência de corrigir um erro com outro erro. Eu não sei de onde vem esse nosso jeito. Corrigir um erro com outro erro. Já fez uma coisa errada, vai fazer outra na sequência, porque errar é humano. Agora eu vou corrigir esse erro com outro erro, eu vou agravar a circunstância, eu vou piorar as coisas. Davi já engravidou uma mulher que não era dele. Agora vai tentar fingir que o filho é do cara porque ele não quer assumir esse negócio. E como o cara não cai na dele, ele vai matar o cara. Sabe onde isso é muito forte na nossa vida? Na questão da mentira. Mentira é um problema sério. Você conta uma mentira e daqui a um pouquinho você precisa de outra para sustentar aquela. E aí passa um tempo, você precisa de uma terceira para sustentar a segunda. E o pior é que a mentira que vem na sequência exige ser mais complexa do que a mentira que foi contada antes. Estava onde? No escritório. Até essa hora, é claro. Fazendo o quê? Trabalhando. Quem estava lá? Bom, agora você já tem que pensar quem estava lá. E de repente, quem estava lá não pode entrar na lista. O bolota. Que bolota? Bolota, que trabalha ali ao lado do azeitona. E aí você precisa ligar para o bolota. Bolota, a casa caiu. Se a minha mulher ligar aí, você estava comigo no trabalho. Rapaz, eu não posso. Eu saí na televisão, eu estava no movimento. Eu estou brincando, mas você sabe que isso acontece. Só aconteceu comigo uma vez. Chegando atrasadíssimo no trabalho, jovem, trabalhava no Banco do Brasil. Gerente mala, chato, bravo. E eu atrasadíssimo, quando desci do carro no estacionamento, passei a mão no pneu. Sujei bem a mão. E entrei na agência assim, ó. Você vê que um cara mente quando ele precisa muito que você note.
E eu entrei assim, meio que esfregando, o pessoal, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, o pneu furou. Aí alguém me... Porque sempre tem uma mala. Alguém falou assim, onde? Pô, onde? Embaixo do carro, filho. Onde? Onde? Falei ali na Avenida Jaguaré. Mas que horas? Que horas por quem, infeliz? Falei, não, porque eu passei lá agora há pouco, não vi, você não tinha parado para te ajudar. Falei, não, eu precisei entrar num lugar ali para saber um lugar para entrar. Não... Para te dizer uma coisa simples. Mas hoje eu conheço pessoas que estão afundadas em mentira. Afundadas em mentira. Temem quando toca o telefone de casa. Temem quando recebem uma visita de um fiscal, de uma autoridade. Temem quando alguém fala, olha, preciso conversar com você e é urgente e é sério. Temem, se desesperam, não dormem à noite. A mentira os aprisionou. Um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Um erro pede outro erro. E se você não botar um ponto final, você vai entrar num emaranhado de erros. E o último cuidado que Davi não teve foi com esse sentimento bem nosso de impunidade. Todos estamos acompanhando o caso do deputado que bateu o carro num outro carro com 2 jovens. E ainda pela manhã hoje eu via o desabafo da mãe de um dos jovens dizendo: a cabeça do meu filho estava separada do corpo dele a mais de 40 metros de distância do acidente. Aí foram puxar a ficha do sujeito. E ele tinha 130 autuações por excesso de velocidade. Ele achou que nunca ninguém ia pegá-lo. Eu sou deputado. Eu sou autoridade. Eu tenho imunidade parlamentar. Não vou ser pego. Não precisava ter acontecido o que aconteceu. Mas o sentimento de impunidade faz com que a gente vá cada vez mais longe, cada vez mais rápido, cada vez pior. E o texto que nós lemos termina dizendo que o Senhor não gostou do que Davi fez. Esse deputado, que agora come o pão que o diabo amassou, porque certamente ele não está feliz. A não ser que seja doente mental. Caso contrário, quer dizer, caso contrário porque também pode ser, mas caso contrário, ninguém que faz o que ele fez dorme no dia seguinte. Não foi só o outro carro que contabilizou vítimas, ele também é uma vítima agora de si mesmo, da sua própria tragédia, do que ele fez. O sujeito não vai se recuperar disso tão cedo. Você sabe disso. Mas é possível que muitos outros nunca sejam pegos. Nunca sofram nada nessa vida. É possível, meu irmão. É possível que gente que está fazendo tudo errado nessa vida nunca seja descoberta. Mas eu preciso falar para você hoje que Deus sabe de tudo. Deus não está achando graça nenhuma nessa nossa geração. Graça nenhuma. Deus não está nem um pouco entusiasmado com essa nossa geração. E um dia nós vamos prestar contas diante dele. Davi não pagaria preço nenhum diante da sociedade. Ele era o rei. Mas o texto diz que o Senhor não gostou do que ele fez. E quando Deus não gosta do que a gente faz, isso tem que pesar para nós. Porque eu posso esconder o que eu estou fazendo de errado hoje, de todo mundo, até das pessoas mais próximas de mim. Mas eu não posso esconder de Deus. E se eu não posso esconder de Deus, eu não quero esconder de ninguém. Não quero. Então vou te dar 3 dicas, rapidinhas. Primeiro,
Nunca baixe a guarda. Ok? Nunca baixe a guarda. Se você quer ter uma vida abençoada, nunca baixe a guarda. E se você está baixando a guarda, suba rapidamente. Ok? Faça isso urgentemente. Está flertando com alguém? Isso vai dar bode ainda? Pare hoje. Está se envolvendo numa maracutaia, num negócio errado? Para já. Aproveite enquanto dá tempo. Saia fora disso. Tome prejuízo, mas não entre nessa questão. Não entre. Não entre. Suba a guarda. Compartilhe com as pessoas que você ama as suas fraquezas. Eu tenho aprendido a compartilhar com a minha mulher as minhas fraquezas, e ela tem sido uma bênção na minha vida. Tem me ajudado a tomar cuidados, a andar melhor, a ser mais correto. Nunca baixe a guarda. Segundo, escolha sempre a verdade. Sempre, 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 sempre a verdade. Mesmo que você tome prejuízo. Mesmo que você tenha que pagar o preço. Só uma historinha rápida. Há alguns anos, eu fui pagar o IPVA do meu carro. Entrei no site para baixar o boleto. E quando eu olhei na página do meu carro, eu devia ter lá umas 6, 7, 8 multas de trânsito. Todas no meu nome, algumas de mais de R$500, com um monte de pontos na carteira. Eu já estava com quase 30 pontos. E eu não tomei aquelas multas, exceto 2. Eu tinha tomado 2 daquelas multas, tinha consciência delas, mas as outras eu não tinha tomado. Minha esposa sabia disso, eu sabia disso. Nós não tínhamos passado naquelas regiões, naqueles horários, mas nós não tínhamos como provar. Já eram multas de muito tempo atrás. E eu tentei acionar o Detran e conversar e ver o que podia ser feito, e todo mundo me desanimou. Então fui procurar um advogado. E o advogado falou assim: olha, Marcelo, para a gente fazer o seu processo, seria melhor que a gente dissesse que nenhuma dessas multas é sua. E eu disse para ele: olha, eu não concordo, porque 2 dessas multas são minhas. Então, mas para o processo é melhor a gente dizer que nenhuma é sua. Eu falei: mas aí eu não quero, porque 2 são minhas. Eu não posso dizer no processo que nenhuma é minha, porque 2 são. Ele falou: ó, já que você quer assim, você que é o cliente, eu vou fazer do jeito que você está pedindo. E fez lá. Mandou para o juiz no dia de julgar, falou assim: se o próprio condutor admite que 2 são dele, quem garante que as outras não são? E adivinha qual foi a sentença? Paguei todas. Perdi carteira, tive que ir para aquele cursinho de não sei o quê. Esse é o pior. O pior não foi o dinheiro, o pior foi o cursinho. O meu advogado disse: você devia ter dito. Eu falo: não, não devia. Não devia. Não devia, gente, não devia. Eu não devia ter mentido. Ok, perdi o dinheiro daquelas multas todas, passei por aquele constrangimento todo, mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter dito a verdade no processo. Em nenhum momento. Agora, eu sou bom? Não. Eu já menti por coisa tão menor que isso. Eu já caí com coisa tão menor do que isso, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu quero a verdade na minha vida. É gostoso você andar de cabeça erguida, não é? É gostoso. É gostoso olhar as pessoas nos olhos. É gostoso. E finalmente, cometeu um erro, peça perdão e comece a consertá-lo. Porque assim, se você está ouvindo essa mensagem hoje, você fez alguma coisa que não foi legal, peça perdão e comece a acertar as coisas. Comece a reviver. Comece a buscar reconciliação com quem quer que seja. Comece a acertar as coisas. Sempre dá para acertar. Davi podia ter acertado tudo. Ia ser difícil, ia ser constrangedor, mas ia ter acertado tudo. Não precisava ter chegado onde chegou. Não precisava. Não precisa chegar onde é capaz que chegue na sua vida. Errou, caiu, levanta. Foi Shakespeare que disse que o sábio não fica lamentando pelo erro cometido, mas logo se coloca a corrigir o dano causado.
É o que a gente pode fazer. Vamos fechar os olhos para orar? Eu passei 5 minutos do nosso horário e eu peço perdão para você. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Pai, nós somos homens como Davi era. Lutas diferentes, circunstâncias diferentes, mas a mesma essência. Natureza pecadora, frágil, falha. E nós não nos esquecemos disso. E não podemos nos esquecer disso. Dá-nos lembrar sempre da nossa dependência do Senhor. Também, ó Deus, tira de nós todo falso senso de segurança, todo sentimento de impunidade, essa tendência de corrigirmos erros com outros. Tira a mentira da nossa vida. Dá-nos a verdade. Dá-nos fazer uma opção pela verdade, sempre, sempre, sempre. E se nós estamos vivendo um momento de erros, deslizes, tropeços, quedas, se algum dos meus irmãos aqui está caído nesse momento, ajuda-o a se levantar. Dá sabedoria. E que os danos causados sejam corrigidos. E que ainda hoje a verdade seja dita para alguém. E que ainda hoje um dano seja corrigido. Independentemente dos resultados, independentemente dos prejuízos. Porque o que nos interessa não é o resultado, mas são aqueles princípios e valores que o Senhor já colocou no nosso coração. Te louvo por essa noite, pela disposição de todos esses homens até aqui, até esse horário, para estudar